Olá pessoal, vamos continuar falando sobre direito do trabalho e o DP na prática hoje com o Tiago Mendes, ele vai trazer um tema muito importante para todos os trabalhadores seletistas, tá? Férias. Vamos falar sobre férias e sua duração, a definição de férias, férias coletivas, abono pecuniário de férias, prazo para pagamento das férias e perda do direito às férias, tá? O artigo 129 da CLT, ele diz que todo trabalhador ele terá direito a um período de férias sem sofrer prejuízo na sua remuneração. Então ele vai trabalhar 12 meses para ter direito a 30 dias de férias. Um pouco mais à frente, no artigo 131, ele vai estar falando sobre as férias e suas proporcionalidades. Antes de eu entrar de fato no artigo 131, é importante a gente saber que a partir do momento que o funcionário é admitido dentro da organização, a partir da sua data de admissão, já começa-se aí a contabilizar o seu período aquisitivo de férias. Então, a cada mês trabalhado que o funcionário exercer suas funções dentro da organização, ele terá direito a 2,5 dias de férias. Se a gente multiplicar esses 2,5 dias por 12 meses, totalizará justamente o que diz a CLT, o direito dele, que é 30 dias de gozo de férias. Então, voltando lá para o artigo 130 da CLT, ele diz que se o funcionário tiver faltas sem justificativas, seguindo uma tabela que o próprio artigo já dá, essas faltas sem justificativas, elas serão deduzidas do saldo de 30 dias de férias desse trabalhador. Então, exemplo, se ele tiver tido até 5 faltas dentro do período aquisitivo e estas forem sem justificativas, ele vai ter direito aos 30 dias de férias normais. Se ele tiver tido entre 6 e 14 faltas, ele terá direito a apenas 24 dias de gozo de férias. Se ele tiver tido entre 15 e 23 dias, ele terá direito a apenas 18 dias de férias. E se ele tiver tido entre 24 e 32 faltas sem justificativas, ele terá direito a apenas 12 dias de férias. Acima de 32 faltas, a partir de 33, o funcionário perde o seu direito ao gozo de férias. O artigo 131 da CLT, ele vai referenciar o artigo 473 da CLT, que fala sobre algumas ausências que o funcionário pode ter dentro da empresa e estas não serão contabilizadas para descontos no saldo de 30 dias de férias. Então é importante que vocês deem uma lida no artigo 473 da CLT para verificar que ausências são essas. O artigo 134 da CLT, ele fala que o período de férias ele tem que ser concedido, ou melhor, os 30 dias de férias tem que ser concedido em um período só, certo? Existem alguns casos excepcionais onde o período ele pode ser dividido em até 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a um gozo de 10 dias. Os menores de 18 anos e maiores de 50 anos, no caso deles especificamente, as férias deles não poderão ser divididas, então eles têm que gozar os 30 dias integralmente. O artigo 136 da CLT fala que as férias elas serão concedidas de fato pelo empregador no melhor período para este empregador. Existem algumas exceções, exemplo, se dentro de uma determinada organização esposo e esposa trabalham juntos, é interessante que o gozo de férias de ambos sejam no mesmo período, tá certo? Já o artigo 137 da CLT, ele fala que após o vencimento, na verdade, após o funcionário completar os 12 meses de trabalho dentro da organização, ele já passa a ter direito a 30 dias de férias, só que após esses 12 meses, na verdade os primeiros 12 meses é chamado de período aquisitivo, como a gente já viu, e após esses 12 meses, o empregador ele terá um período de 11 meses para conceder as férias. E esse período de 11 meses é chamado de período concessivo. E se o empregador não obedecer esse prazo de 11 meses para conceder as férias do período anterior, ele correrá, ou melhor, ele pagará para o trabalhador férias em dobro, tá certo? Então é importante que a gente observe esse prazo. Como eu falei, no artigo 139 da CLT fala um pouco sobre as férias coletivas, onde o empregador ele poderá dar férias coletivas para os seus trabalhadores, para a empresa de um modo geral, ou seja, total, ou para determinados setores dentro da organização. Lembrando que, no caso de férias coletivas,
o período vai ser dividido. E aí a gente reforça mais uma vez. Se for, no caso, como vai haver a divisão dos períodos de férias, um deles não poderá ser inferior a 10 dias, tá certo? É importante respeitar o que diz esse artigo. Um pouco mais à frente, no artigo 140 da CLT, ele diz que nos casos, né, que houver as férias coletivas e nessas situações tiverem funcionários que não têm os 12 meses completos, ou seja, direito aos 30 dias, nessa situação eles gozarão férias proporcionais, ou seja, o empregador deverá quitar o saldo que esse funcionário tem de férias, mesmo que este saldo seja superior à quantidade de dias de férias coletivas, tá? Exemplo, vamos supor que agora no período de final de ano você resolva conceder férias coletivas para os seus trabalhadores de 10 dias. Só que em determinada situação, a gente observou que tem um funcionário que ele tem direito a 15 dias de férias e ele está justamente no seu primeiro ano de casa. Nessa situação, o que vai acontecer? Ele vai gozar, ele sai do período de férias coletivas, tá? Ele goza férias proporcionais e retorna 5 dias após o retorno dos trabalhadores que tiveram o gozo de férias coletivas de 10 dias. Artigo 142 da CLT fala sobre a questão do abono pecuniário, tá? O empregado, tá? É um direito do empregado solicitar ao empregador a conversão de 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Ou seja, se ele tem direito a 30 dias de férias, ele poderá solicitar ao empregador que compre 10 dias do seu total de férias e goze os 20 dias em casa. Lembrando, a lei só permite a venda de 10 dias, tá certo? E aí o empregador vai ter que pagar o valor referente ao abono pecuniário, que no caso seria 10 dias, mais 1/3 desses 10 dias de férias. Então, lembrando, tá? O abono pecuniário, ele pode ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, você empregado, caso venha solicitar o abono pecuniário, você tem que observar esse prazo, porque se você estourar o limite, o empregador também não será obrigado a comprar os teus dias de férias referente ao abono pecuniário. Então, pessoal, no mais são essas as informações que eu julgo importante para que nós, profissionais do departamento pessoal e trabalhador de maneira geral, tenha conhecimento referente aos nossos direitos em relação a férias. Se você tem algum questionamento sobre esse assunto, comenta aí embaixo no vídeo, manda teu questionamento para a gente. Caso você tenha gostado, curta, compartilha, acessa lá a nossa página, o nosso canal no YouTube, DP na Prática com Tiago Mendes, a minha página no Facebook também, DP na Prática com Tiago Mendes, e nos ajude, tá? Manda lá a tua dúvida para a gente, tua solicitação de vídeo, que a gente vai estar retornando com o vídeo de acordo com o que você solicitou. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana e que Deus abençoe e continue nos acompanhando.